Boa noite, Ana. Ana já levantou a mão aí. Boa É, noite para todo mundo antes. eu quero falar uma coisa que eu não falei direito na sexta-feira passada, então eu preciso refazer. Eu disse que o espírito não é luz, ele emana luz, e que luz ainda é matéria, mas eu preciso dizer que luz só é matéria em raríssimos casos. Quando dois fótons se chocam numa velocidade muito grande, aí produz massa, certo? Então, para ser matéria, tem que ter massa. Então, luz é energia, só em raríssimos casos que ela é matéria, tá? Em raríssimos casos é que dois fótons, ao se chocar, fóton é a partícula da luz, né? Responsável pela luz. E é isso aí que eu queria acrescentar. Eu não sei se vocês se lembram, mas fica aí feita a correção. Perfeito. Então, boa noite para todos os amigos. Espero que estejam bem, que tenham passado bem. Na semana passada eu não pude estar presente. Até confirmar com você, Marleninha, em qual página vocês pararam? Não sei se a edição é a mesma, mas aí eu localizo aqui no PDF mais certinho. Eu não vou falar a página, mas nós paramos na primeira, lá no 16, né? Do Manifestações visuais. Manifestações visuais, exatamente. Tá, perfeito. E Eu vou abrir aqui. antes de começar, Vitor, deixa eu só falar uma coisinha que eu achei muito interessante, porque na outra semana que você veio, anterior à semana passada, nós falamos sobre a filosofia da ciência, né? Então, eu estava ouvindo uma palestra em que o orador citou Viana de Carvalho, e o Viana de Carvalho disse o seguinte: o espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Então, eu achei isso assim bonito demais. Aí eu até anotei para trazer para nós aqui. Bonito mesmo. Faz tempo que eu não vejo o Viana de Carvalho, o texto dele, assim. Muito legal, não conhecia. Como eu não estava na semana passada, eu queria saber se alguém quer fazer uma recapitulação do que foi dito, se querem comentar alguma coisa, enfim, do que foi discutido na semana passada. Ou seja, a gente A já gente pode estava começar. falando sobre o perispírito, sabe? Por isso que surgiu essa questão aí do espírito, né? Então, a gente estava dizendo que o perispírito, ele jamais abandona o espírito, até na condição de espírito puríssimo, puro lá, né? Que é o último grau da escala espírita, tem o perispírito, de forma bem rarefeita, né? E que o universo é composto por dois elementos, espírito e matéria, e entre eles o fluido cósmico universal. E é do fluido cósmico que o espírito retira os fluidos de acordo com o seu nível para formar o seu perispírito, né? Então, o estudo girou em torno do perispírito como intermediário e um agente-chave para toda a problemática do psiquismo humano. Então, o perispírito ele tem uma grande importância, principalmente para a mediunidade, né, Marlene? Foi isso? Mesmo que nós vimos, Vitor. Kardec vai falando aqui, nós vamos estudando isso. A Ana resumiu bem, é isso mesmo. Perfeito. Não, muito bom.
E falando da Realmente, materialização também, né, que é por meio do perispírito, que elas se processam. Então, muito interessante o transporte, né? Para o transporte também eles usam os fluidos. Acho que foi isso, não foi? Foi tudo isso abordado. Foi sim, foi isso mesmo. Nós éramos poucas pessoas aquele dia, sabe? Mas nós estudamos sim. Estava a Verinha, a Ana, a dona Nória, acho que só. E eu. E o João Vitor, né? só gente boa. Só gente boa. Agora vieram mais gente boa aí. Eu Pois acho que é. estava a dona Nair e ela não conseguiu abrir o microfone, não foi? Lembrou? Foi isso, Verinha. Ou já tem que abrir a imagem para mostrar para nós aqui. É isso mesmo, Verinha. Foi isso que aconteceu. Isso aí. Então, acho que a gente pode começar aí na leitura, começar na manifestações visuais. O João vai fazer a leitura para nós? Será que ele pode? Claro, posso sim, com certeza. Vamos lá. Manifestações visuais. Por sua natureza, em seu estado normal, o perispírito é invisível, tendo isso de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, mas que nunca vimos. Pode também, como alguns fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à vista, quer por uma espécie de condensação, quer por uma mudança na disposição molecular. Pode mesmo adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível e retomar instantaneamente seu estado etéreo e invisível. É possível fazer-se ideia desse efeito pelo que acontece com o vapor, que passa do estado de invisibilidade ao estado brumoso, depois ao líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito, e não de uma causa física exterior, como se dá com os gases. Quando o espírito aparece, é que ele põe seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Entretanto, nem sempre basta a vontade para fazê-lo visível. É preciso, para que se opere a modificação do perispírito, o concurso de umas tantas circunstâncias que dele independem. É preciso, ademais, que ao espírito seja permitido fazer-se visível a tal pessoa, permissão que nem sempre lhe é concedida, ou somente o é em determinadas circunstâncias por motivos que nos escapam. Pode continuar? Outra propriedade do perispírito, peculiar à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Eles visitam o preso no seu cárcere tão facilmente como visitam a um que está no campo a trabalhar. As manifestações visuais ocorrem ordinariamente durante o sono por meio dos sonhos. São as visões. As aparições propriamente ditas dão-se no estado de vigília, estando aqueles que as percebem no gozo pleno de suas faculdades e da liberdade de usar delas. Apresentam-se, em geral, sob forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e imprecisa. Frequentemente não passam, à primeira vista, de um clarão esbranquiçado, cujos contornos pouco a pouco se acentuam. Doutras vezes, as formas se apresentam nitidamente desenhadas, distinguindo-se os melhores traços do rosto, ao ponto de poder-se descrevê-lo com precisão. Os ademanes e o aspecto assemelham-se aos que os espíritos tinham quando vivos. E vamos parar aí e comentar esses dois parágrafos. Deixa eu subir aqui. Então, aqui, após o Kardec introduzir, né, a questão do perispírito, é claro, só para a gente entender bem simplesmente, assim, bem de maneira simples, quer dizer,
O que ele está fazendo primeiro para falar sobre manifestações visuais é preciso com que ele explique o perispírito, porque é a causa dessas manifestações visuais. Então, ele não poderia primeiro partir do efeito para depois explicar a causa. Até poderia, mas, enfim, costuma-se ser mais didático fazer dessa forma, né? Explicar a causa e demonstrar o efeito, assim como ele vai fazer aqui, né? Então, inclusive, isso vai ao encontro de um alerta que o Kardec fazia sempre, né? Da inutilidade de algumas pessoas que desconheciam a doutrina presenciar fenômenos físicos, quaisquer que sejam eles, exatamente pela falta de conhecimento sobre a causa desses fenômenos. Então, aquelas pessoas nunca enxergariam aquele fenômeno como uma pessoa que conhece as causas enxerga. Aquela pessoa poderia até se convencer do fenômeno somente observando ele mesmo, sem nenhum tipo de conhecimento prévio, mas o Kardec prezava muito mais pelo conhecimento prévio e depois a observação do fenômeno, porque aí se entendia o que estava acontecendo ali e a credibilidade que se dava aquilo era muito maior do que só daquele descrente que observava o fenômeno com um objetivo de curiosidade, enfim. Então, o Kardec sempre prezou por esse conhecimento, porque a gente percebe ele de maneira muito didática e lógica, estabelecendo a construção aqui do seu argumento e nos apresentando esses aspectos fundamentais da doutrina. Então, aqui ele começa a fazer a distinção, né, de como um espírito pode se tornar visível através do seu perispírito. Ele fala, é claro, nós sabemos que o perispírito ele é invisível para nós aqui encarnados, então a gente não tem a possibilidade de enxergá-lo com naturalidade, ele não nos aparece assim, mas há a possibilidade de ele se tornar tangível, né? Então, como alguns fluidos, ele pode sofrer modificações que o tornem visível aos homens. E é interessante que ele até faz um paralelo muito curioso, que esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito, e não de uma causa física exterior, como se dá com gases. Ele está fazendo um paralelo com outra ciência, que seria a física, né? Porque a gente sabe que é possível tornar um gás, que naturalmente não seja visível aos olhos, algo líquido ou com outra estrutura, né? Então, sólido que seja. E é uma coisa que se dá também com o perispírito nesse mesmo sentido, só que as causas que geram isso são causas diferentes. Então, não é da mesma maneira que se dá com os gases que se dá com o perispírito. São outras causas. No caso do perispírito, não são causas exteriores. Primeiro tem que partir da vontade do espírito. Se o espírito não quer, isso não acontece. É claro que depois dessa causa exterior, ele precisa de circunstâncias que são independentes a ele, como a vontade de Deus, ou enfim, que existam fluidos de um médium que seja capaz de reproduzir fenômenos físicos. São algumas das características que são necessárias para essa visibilidade, para o espírito se tornar tangível. Já não é assim com os gases, né? Então, os gases eles estão suscetíveis de serem manipulados pelos homens de maneira arbitrária, né? Os gases não têm independência, eles não pensam por si ou não têm vontade, né? São estruturas que não possuem essa inteligência. Então, é interessante até para a gente perceber como que vai variar de uma ciência para outra, né? Então, aqui já fica bem visível para nós o porquê que não se pode tratar, por exemplo, a ciência espírita como se trata os fenômenos da física, porque são princípios diferentes, são efeitos diferentes que estamos estudando. Então, não pode se encarar da mesma maneira. E é por isso que cada ciência vai ter um método diferente de estudo. E, inclusive, por isso que é tão difícil falar sobre a dificuldade de um método científico para analisar os fenômenos. Porque, por exemplo, um método que se usa dentro da física ou da química para analisar um fenômeno, seja ele de um gás, é muito diferente do que o que se tem dentro da biologia ou, por exemplo, da história, que é uma ciência humana. Porque são fenômenos diferentes. Não tem como, por exemplo, você pegar um animal e deixar ele em laboratório, e colocar ele em laboratório para estudar o comportamento dele. Não, você se adapta ao habitat dele, e a partir disso você começa a desenvolver um método de estudo para conseguir entender aquele animal. A biologia ela funciona de uma maneira diferente, a física de uma maneira diferente, a química de uma maneira diferente, o espiritismo não é diferente disso. Então, ele se adapta e cria um método para que possa entender e estudar o fenômeno, assim como o fenômeno se dá. Não seria suficiente para nós, por exemplo, querer aplicar, como se tentou na época de Kardec, aplicar os critérios e os métodos da física no espiritismo. Então, muitos queriam reproduzir os fenômenos espíritas dentro de laboratórios, né?
como se eles fossem suscetíveis a esse tipo de experimentação, sendo que não, são fenômenos diferentes, eles exigem métodos diferentes. É uma outra ciência, são outros fenômenos. Então, esses métodos eles vão variar. É interessante o Kardec fazer esse paralelo exatamente para mostrar para nós, né, que a gente até consegue fazer um paralelo didático, explicativo, para a gente entender como que o perispírito se torna tangível, comparando ele com os gases, né, porque é algo mais concreto para nós. No entanto, não é o mesmo método de análise, são coisas distintas. Enfim, achei esse aspecto muito interessante. E aqui o Kardec destaca também a questão da penetrabilidade, que é que o perispírito ele tem a capacidade de passar por qualquer tipo de obstáculo, a luz o atravessa, etc., como a gente sabe. Então, tudo aquilo que a gente vê, por exemplo, em filmes de terror, né, que às vezes a pessoa fica com medo, fecha a porta, né, ou se tranca ali, não adianta nada, porque o perispírito, o espírito, ele é capaz de transpor qualquer tipo de obstáculo físico, né. Então, é interessante porque o espiritismo esclarece, e olha como é interessante mais ainda, porque vai contrário àquilo que se pensava até então, ou que se pensa dentro do senso comum, no que se diz respeito a fantasmas, por exemplo, né? Enfim, que você se tranca ali e alguma coisa do tipo. Não, aqui vem mostrando para nós que não acontece dessa maneira, explica nas questões mais técnicas como que o fenômeno se dá. Isso é bem interessante. E aí o Kardec faz uma distinção entre as visões e as aparições, né? Porque as visões que acontecem em sonhos, elas são diferentes das aparições que acontecem no estado de vigília. Então, o homem que vê um espírito enquanto está acordado ali no estado de vigília, aquilo está acontecendo de uma outra maneira, com exceção daqueles que são médiuns videntes, né? Mas para aqueles que não têm nenhum tipo de mediunidade ostensiva, e um espírito se torna tangível ali perante o homem, e ele consegue enxergar, enfim, e ter esse contato, é uma aparição, é diferente de uma visão que acontece durante um estado de sono, em que o homem sonha com algum espírito e o visualiza, etc. Então, são formas diferentes de se apresentar. E aqui ele fala para nós, né, como que o perispírito se apresenta, que é de uma maneira vaporosa, diáfana, e que aos poucos, né, ele vai se acentuando ali, né, eu não sei se alguém já presenciou algum tipo de fenômeno assim, em que o perispírito se tornava tangível, eu particularmente nunca presenciei, mas aqui ele dá uma espécie de descrição mais geral, né, não necessariamente todos ocorrem assim, mas geralmente um clarão esbranquiçado é o que ele coloca, cujos contornos pouco a pouco se acentuam, né? De outras vezes, as formas se apresentam nitidamente desenhadas, distinguindo-se os menores traços do rosto, ao ponto de poder se descrevê-lo com precisão. Olha que interessante, né? Então, vai variar, pode acontecer pelo menos ele coloca aqui de maneira mais geral de duas maneiras, né? Mas talvez possam existir outras maneiras desse perispírito se apresentar, assim, com a forma como o fenômeno se dá, né, que é o que ele está explicando. E aí ele finaliza aqui, nessa última sentença, que é algo que a gente também já conhece bem, né, ele falando que os ademanes e o aspecto assemelham-se aos que o espírito tinha quando vivo, porque é muito natural que seja assim, pelo fato que a gente até conversou, acho que foi na semana retrasada também, que ali havia feito uma pergunta para nós, e a gente destacou, né, que o espírito ele vai se apresentar normalmente, né, predominantemente, na verdade, com a aparência que lhe é mais agradável naquele momento. Então, se ele está reencontrando pessoas que são ali da sua última encarnação, por exemplo, é bem provável, quase certeiro, que ele vai se apresentar com a aparência que ele tinha naquela encarnação, né, para que as pessoas o reconheçam, né? Nada adiantaria se ele apresentasse com uma aparência que ninguém o reconheceria, né? O objetivo dele não seria cumprido ali, ninguém o reconheceria, de nada adiantaria. Então, é bem comum que o espírito se apresente com essa aparência, ou com a aparência que mais o marcou, enfim, fica sempre a critério do espírito, como a gente sabe. Ele pode modificar essa aparência quantas vezes ele desejar, e é bem comum que ele se apresente dessa forma. Aí, é interessante que o Kardec destaca isso aqui no final também. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa? Aqui foi bem mais introdutório, né, mas é interessante. Algum ponto que merece destaque aí, que os amigos perceberam? Por mim, está muito bom, Vitor. Você explicou muito bem. Também não tenho nada a acrescentar, não. Está reforçando mesmo o papel do perispírito, né? Nas manifestações, sejam elas
visuais, auditivas, enfim, qualquer manifestação, né? Eu também nunca vi nenhuma manifestação de espírito assim. Nunca vi. Nem estou querendo ver, não. Pois é, né? Depois que a gente é muito comum esse anseio de algum tipo de, de fenômeno físico quando é um iniciante ali, às vezes a pessoa tá ansiosa, né, para conhecer e tal, mas acho que para a gente que já está aí há algum tempo, eu particularmente também não tenho muito interesse, não, é claro, se presenciasse o fenômeno, eu acharia muito interessante, né, mas não é algo que a gente anseia mais, né, é muito comum a gente ver mais em pessoas que estão começando. Liga, ali levantou a mão, pode ficar à vontade. Boa noite. Eu gostaria de saber se essa parte que fala assim, como gás, como no caso dos gases, esses gases seriam nuvens? Não, nesse caso seria qualquer tipo de gás que a gente conhece dentro da física, da química, qualquer tipo de gás. Porque as nuvens, na verdade, não são bem gases, né? É só a água no seu estado. Não, na verdade é um gás, mas, enfim, acontece todo. Talvez a Ana até saiba explicar para nós, eu particularmente não domino muito bem esse assunto, mas a nuvem tem um estado ali que a água ela está condensada, mas está ao mesmo tempo em estado de gás. Não sei se a Ana sabe explicar melhor para nós. São gotículas que estão em estado de condensação na atmosfera. São gotículas. Agora, dependendo da variação da temperatura, essas gotículas podem se adensar, né, e formar granizos de variados tamanhos, no caso da chuva de pedra, né? O granizo é a chuva de pedra. Ou então, é como se você levantasse a tampa de uma panela que está cheia de vapor. Você levanta a tampa, as gotículas estão ali em suspensão na tampa. À medida que a tampa e as gotículas tomam contato com o ar mais frio, você levanta a tampa da panela, o que acontece com as gotículas? A água cai, não cai? É o que ocorre com a chuva. Entrou em contato com o ar mais frio, cai em forma de chuva. Então, realmente, você definiu bem. São gotículas que ficam em suspensão nas nuvens. Assim são formadas as nuvens, né? São os cúmulos, os nimbos, os cirros. Tem vários tipos de nuvens. Os nimbos são aquelas nuvens bem pardacentas, carregadas de umidade quando vai chover bastante, né? Tem os cúmulos nimbos, são aquelas nuvens mais definidas, com várias formas, e assim por diante. Os cirros, que são aquelas nuvens bem parecendo floquinho de algodão, bem altas no céu, ali já tem cristal de gelo, formadas por cristais de gelo. Então, está aí, a grosso modo, a explicação sobre as nuvens. Ah, tá. Não, eu estou só perguntando, porque já aconteceu 2 vezes comigo, de eu acordar, tá acordada realmente, acabar de acordar, estar realmente acordada, levantar, ir no banheiro, deitar de novo, querer ficar um pouquinho mais na cama, e aí eu olhar assim no teto, assim, começar a formar aquela nuvem, para mim, por isso que eu perguntei se era nuvem, né? Foi se formando, eu fiquei olhando aquilo ali, gente, mas formando nuvens aqui em cima de mim, aí formando nuvem, né? E depois que formou, que ela tomou conta, assim, praticamente da cama, ela começou a descer chuviscos, como se fosse raios de luzes, sabe? Em cima de mim. Falei, gente, o que é isso que está acontecendo, né? Eu tentei abrir o olho, fechei o olho, abri o olho de novo, continuava do mesmo jeito. Então,
Eu, desde pequena, eu vejo sombra, né? Sombra mesmo. Vejo sombra. É como se, então, sombra, acho que não tem nada a ver com gases, pelo que eu entendi. Não sei se tem também, né? Se a sombra tem esse estado gasoso, não sei. Sombras, e eu já cheguei a ver, assim, mesmo espírito mesmo, em formas um pouco mais grosseiras, né? Porque na época eu tinha 12 anos, eu não entendia nada, eu não, simplesmente o pé dali tava assim, tipo um bicho, né? Flutuando. Ele parou de frente à casa, à minha casa, ficou ali, fiquei olhando aquele pé, de repente ele subiu, ele não anda, ele simplesmente flutua. Aí depois eu continuo vendo algumas coisas, mas assim, já depois que eu aprendi, tive a orientação pelo Espiritismo, eu já vejo, mas não vejo tão feio como eu via antes, sabe? Parece que isso parecia para mim muito feio. Agora, assim, já me parece mais ameno. Igual essa noite passada, foi ontem, eu estava deitada, eu senti que tinha não senti alguém do meu lado, não senti, mas na hora que ele desceu, ele pulou, eu senti, não tinha ninguém comigo, eu senti o amassar do colchão, aí ele amassou de cá, pulou a minha perna, amassou do outro lado e desceu. E eu já tive outras aparições assim, que eu falei assim, gente, será que o guarda tá aqui, né, me ouvindo, né, porque eu fui em 1945 e fui voltando, né, vindo de 1945, depois da guerra, de lá para cá, até chegar onde eu estava agora, no dia que a gente está agora. Aí eu vi um guarda atrás, assim, de mim, assim, tipo assim, atrás da cabeceira da cama. O quarto todo escuro. Aí eu falei assim, gente, será que é o guarda daqui que está vigiando, eu rindo, porque eu acordei rindo, porque no final era uma música engraçada dos últimos anos agora, né? Mas eu falei, mas o quarto tá fechado? Aí eu falei assim, aí eu percebi que eu senti que ele sentiu, que eu senti um frio na barriga de medo. Aí eu peguei e falei para ele assim, não, é você que é meu guardião, não vai embora não, vem falar comigo, né? Pode vir, eu só tive medo naquela hora, mas agora eu não tenho mais. Aí ele pegou e foi sumindo devagarzinho. Eu vejo eles até a cintura, assim, sabe? Até a cintura. Eu vejo eles até a cintura. Aí, não sei se esses gases têm a ver com essa sombra. Aí, no caso, a sombra seria o quê? Essa sombra que a gente vê? Um vulto? Um vulto seria o quê? Um gás? Eu queria entender isso. E eu vejo pessoa me chamando, tossindo perto de mim, arrastando chinelo perto de mim. Então, me chama, eu respondo, né? Às vezes eu vou assim, agora eu tô nem respondendo mais, tô procurando ver onde é, né? Mas, assim, enfim, isso que eu vejo que parece ser uma sombra, ela às vezes está mais clara, às vezes está mais escura, às vezes está clara. Isso é gases ou não? O que é isso? Em si? Mas essa Um sombra tem perispírito? forma? Tem forma? Não, ele é a forma de uma nuvem. Por isso que eu estou fazendo meio confusão, assim. Eu vejo em forma de uma nuvem, por isso que eu estou fazendo meio confusão com esse gás, que isso é uma coisa gasosa. Por isso que eu perguntei por causa disso, né? Para ver se eu consigo desvincular uma coisa da outra, ou procurar entender o que é, porque eu não entendo, eu vejo, Tem mas eu não essa entendo. forma mais densa, assim, que eu saiba, é o ectoplasma, né? Agora, eu não posso te afirmar que isso aí que você vê é o ectoplasma. Ah, certo. Tá certo, então, muito obrigada. Sim, mas veja bem, o que o Kardec está falando de gases aqui, ele estava fazendo só uma analogia com gases que a gente conhece, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, acho que eu já tinha falado nitrogênio, mas outros gases que a gente conhece dentro da química. Ele não estava falando, se referindo a gases, tipo, relacionando com o espírito, algo do tipo. Ele só está fazendo uma analogia de que o perispírito, ele pode se tornar visível, tangível, tal como um gás que está no estado gasoso pode se tornar no estado líquido, no estado sólido, se tornando visível para nós. Essa analogia que ele estava fazendo. Então, ele não estava se referindo ao perispírito como um gás ou algo do tipo.
né, sobre o que você narrou, particularmente me parece ser mais uma espécie de evidência, né, da sua parte, do que um estado de tangibilidade do perispírito, o perispírito se tornar visível ali, enfim, que se possa tocar, ou enfim, algo do tipo. Eu acho que, nesse caso, se trata mais de um estado de evidência, né? E sobre o que você perguntou das sombras, eu imagino que seja só a forma como que o espírito esteja se mostrando ali, né? Enfim, ele pode se mostrar da forma que ele bem desejar, mas imagino que seja algo mais relacionado a isso do que especificamente com o que o Kardec está falando aqui, que seria no estado de tangibilidade, né? Enfim, pelo menos a forma que eu compreendi do que você falou, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Certo, então esse gás que ele fala aqui é sobre a química. Sim, é só um exemplo que ele estava dando comparativo, para que a gente pudesse compreender com mais clareza o que ele está querendo explicar para nós. Ah, entendi. Não, agora eu entendi. Eu acho que quem fez a confusão foi eu. Eu vou até voltar aqui só para ler novamente. Ele falou: esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como se dá com os gases. Então, ele está só fazendo um comparativo, uma analogia, para que nós pudéssemos entender como que se dá esses estados do perispírito. Então, quando ele dá esse exemplo, né, se referindo aos gases, se torna mais claro para nós, porque a gente tem algo mais palpável ali para compreender, que é o conhecimento que a gente tem dentro da química, né, sobre os gases e os seus estados. Então, é mais nesse sentido. Enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou a gente pode prosseguir aí? Viu, Li? Às vezes, você está percebendo, né? O espírito, às vezes, está tentando, assim, está se aproximando de você e você percebe, né? Eu Parece... sinto quando chega perto de mim, eu sinto quando é mulher, quando é homem, então, quando aí é uma uma pessoa mais velha. Mas ele não está se manifestando visualmente. A gente percebe. Comigo, às vezes, acontece isso. Então, aí, às vezes, eu falo, eu vi. Na realidade, eu não vi, é uma percepção. Então, precisa ver, né? Tem muitas diferenças, porque o que nós estamos estudando agora é a evidência mesmo, é a manifestação, não é nem a evidência. O espírito se mostra, ele vai se mostrar para todo mundo. Vamos imaginar que ele entrasse na tela agora aqui conosco. Aí todos nós veríamos. O Vitor vai ver, a Lia vai ver, eu vou ver, todos nós vamos ver. Mas isso é raro, isso é raríssimo. Exato, Nesse caso, não se trata de nenhum tipo de mediunidade daqueles que observam. É um fenômeno que qualquer um vai poder observar. Né? O que o Kardec está querendo explicar nessa manifestação visual é que o espírito ele vai se mostrar para todos, e não só para um médium vidente, que é o que acontece numa mediunidade de vidência. Né? Então, esse é um fenômeno diferente. São dois fenômenos distintos. Mas é isso. Acho que a gente pode prosseguir na leitura, então. Vamos lá? Item 18. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob aquela que pode melhor fazê-lo reconhecer. E se tal é o seu desejo, também, se bem que, como espírito, ele não tem nenhuma enfermidade corpórea. Se mostrará estrupiado, coxo, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para constatar sua identidade. Ocorre o mesmo com a roupa. A dos espíritos que nada conservaram das quedas terrestres se compõe, ou mais ordinariamente, de uma roupagem de longos franzidos flutuantes, com uma cabeleira ondulante e graciosa. Frequentemente, os espíritos se apresentam com os atributos característicos de sua elevação, como uma auréola, asas para aqueles que se podem considerar como anjos, um aspecto luminoso, resplandecente, ao passo que outros têm aqueles que lembram as suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com sua armadura, um sábio com os livros,
um assassino com um punhal, etc. Os espíritos superiores têm um rosto belo, nobre e sereno. Os mais inferiores têm alguma coisa de feroz e de bestial. E alguns trazem ainda as marcas de crimes que cometeram, ou suplícios que suportaram. Para eles, essa aparência é uma realidade. Quer dizer que se creem tal como parecem. É para eles um castigo. O espírito que quer ou pode aparecer, algumas vezes, reveste uma forma mais limpa ainda, tendo todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de produzir uma ilusão completa e de fazer crer que está diante de um ser corpóreo. Em alguns casos, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode se tornar real. Quer dizer, que se pode tocar, apalpar, sentir. A mesma resistência, o mesmo calor que dá parte de um corpo vivo, o que não impede de se desvanecer com a rapidez do raio. Poder-se-ia, pois, estar em presença de um espírito, com quem se trocariam as palavras e os atos da vida, crendo ter relações com o simples mortal e sem desconfiar que era um espírito. Aí, Qualquer que seja. pode parar aí. Muito interessante, né, pessoal? Vou voltar aqui antes para o item 18. Tem uma coisa muito importante que o Kardec fala aqui no primeiro parágrafo. Né? Ele fala algo que a gente comentou também, que o espírito ele pode assumir todas as aparências que quiser, né? Mas é bem comum com que ele se torne reconhecível, né? É o que ele vai desejar. E aí, olha que interessante, né? Isso aqui merece destaque, porque às vezes dentro da literatura espírita a gente vê algumas coisas que vão em completa contradição com o que está sendo dito aqui, ó. É assim que, embora como espírito nenhuma enfermidade corpórea lhe reste, ou seja, o espírito ele não conserva nenhum tipo de enfermidade corpórea. Se o espírito era manco, se o espírito não tinha uma perna, se o espírito sofreu de uma doença grave, se o espírito estava todo estrupiado, que seja, ele não conserva nenhum tipo de enfermidade corpórea. Porque o corpo que morre já não faz mais parte daquele conjunto do espírito. Então, não lhe resta nada, nenhum tipo de enfermidade. No máximo, ele pode ter a sensação, imaginar, pensar, achar que está ainda com aquela enfermidade, achar que ainda está sentindo aquelas dores, enfim, sofrer de coisas que ele acha que está sentindo, mas que na verdade não está sentindo, porque essas enfermidades não permanecem com o espírito. E olha que o Kardec ainda vai destacar. Então, apesar dele não permanecer com essas enfermidades, ele pode se apresentar com elas, com o objetivo de ser reconhecido. Então, o espírito que, durante toda essa encarnação, não teve uma mão, por exemplo, ele pode se apresentar sem uma mão para aquelas pessoas que o conhecem, para que dê todas as provas de identidade, para mostrar, olha, gente, sou eu, né? Olha aqui. Apesar que ele, como espírito, nem mão sequer tem, né? Porque o espírito ele não tem uma forma. Então, ele aparece da forma que ele deseja. Então, é comum com que ele vai aparecer sempre com a forma que lhe seja mais propícia de ser reconhecido pelas pessoas. Então, a mesma coisa acontece com o traje, com a roupa dele. Então, se ele costumava se vestir de determinada característica, ele vai aparecer muito provavelmente com aquele mesmo tipo de roupa, para que se torne tudo mais fácil, né, de ser reconhecido. E aí o Kardec ainda ele destaca duas vezes no mesmo parágrafo dos espíritos que nada conservam das fraquezas terrenas, ou seja, destacando de novo, o espírito não conserva nada da fraqueza terrena. Aquele que de ordinário consta de amplos panos flutuantes e de uma cabeleira ondulante e graciosa. Então ele pode se apresentar da maneira que bem desejar. Ele, aqui no segundo parágrafo ele fala: a miúde, frequentemente, os espíritos se apresentam com atributos característicos de sua elevação. Isso é algo muito interessante, o Kardec fala bastante sobre isso também no livro dos médiuns, porque cada espírito ele vai se apresentar com o que seja mais característico de sua natureza moral, né? Então, se o espírito é mais elevado, ele vai se apresentar com um semblante mais elevado, que inspire essa elevação naquele que observa ele. E isso é bem característico. Ao contrário dos espíritos inferiores, vão se apresentar com características que descrevem ali a sua natureza moral, que é de um espírito inferior, que se assemelha mais com a sua natureza moral. Então, o Kardec dá traços disso, né? Um espírito superior ele pode aparecer com uma aureola, com asas que podem
dos que podem ser considerados anjos, né? Resplandecente, com aspecto luminoso, enquanto outros trajam as que recordam suas ocupações terrestres, assim como ele pode vestir um traje que lhe era característico enquanto vivo, né? Assim, um guerreiro aparecerá com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal. Então, são todas coisas que o espírito transcreve ali, né? Ele demonstra, através da sua aparência, o seu tipo de natureza. A figura dos espíritos superiores é bela, nobre e serena. Olha que interessante, né? Então, os espíritos superiores, eles têm um tipo de figura que lhes é característica na hora de se mostrar ali, né? Que transparecem a sua natureza. Já os mais inferiores têm qualquer coisa de feroz e bestial, né? Algo bem mais inferior, que já se percebe pela característica. E, por vezes, ainda mostram vestígios dos crimes que cometeram ou dos suplícios que passaram, sendo-lhes essas aparências uma realidade. Olha isso. Isto é, julgam-se quais aparecem, o que é para eles um castigo. Então, às vezes, eles nem estão se apresentando daquela maneira, os espíritos superiores, porque eles querem. Mas é que, para eles, aquilo parece ser a realidade deles. Então, se o espírito está com um punhal em mãos, um punhal que ele usou para cometer crimes enquanto encarnado, não é nem que ele queira aparecer daquela maneira. Às vezes ele acha que ele ainda está naquela situação. Então ele se vê e vê aquilo como uma realidade. Tem, inclusive, esse caso. Tanto no Céu e Inferno, como também na Revista Espírita, que é o mesmo caso. Que é o de um espírito que se apresenta, o espírito de um assassino que se apresenta com um punhal em mãos, enfim, todo ensanguentado. Mas é porque ele se via daquela maneira ainda. Ele achava que ele estava naquela situação ainda. Ele não entendia que ele poderia modificar aquela aparência quando quisesse, né? Eu até citei aquele exemplo há umas 2 semanas atrás, que também está na Revista Espírita, né? De um espírito que havia sido decapitado enquanto encarnado e se via com a cabeça ao lado do corpo, né? Mas ele não se via daquela maneira porque queria. É porque ele achava que ainda estava com a cabeça decapitada. Mas a partir do momento que ele compreende que não se dá daquela maneira, que ele poderia modificar aquela aparência quando quisesse, aí a cabeça volta para o lugar, né? Então, isso é bem interessante. E, claro, vai variar aí de espírito para espírito. Marleninha? Então, é interessante isso, assim, você está explicando com muita clareza. Só vou apenas quase que redundar no que você está falando. Que o espírito não precisa, entretanto, dado o estado dele, né, de imperfeição moral, ele se apresenta assim porque ele se vê assim. Então, nas reuniões mediúnicas, a gente ouve muito o espírito falar: eu sou um bicho, eu estou assim, eu estou assado. É porque realmente ele está se vendo assim, né? Ele poderia muito bem não se ver assim, nem se apresentar assim, vamos supor, para um médium vidente, né? Mas ele faz isso, né? Porque é o nível dele. E aí é claro que entra o perispírito, que é isso que nós estamos estudando. É possível ele se mostrar assim por causa do perispírito. É isso? As meninas vão falar, e a Ana e a Lia. Pode falar, Ana. Depois a Lia. Eu não tinha levantado a mão, não? Tinha. Foi sem querer? Levantou, não tem problema. Às vezes foi sem querer, mas levantou. Mas então, deixa eu falar. Eu estava pensando aqui, tudo isso fica tão distante de André Luiz, mas a gente pode usar isso para interpretar o André Luiz. Isso que eu pensei, Ana. Isso que eu pensei, porque tem pessoas que às vezes batem nessa tecla, mas se você for ver, diz que Kardec está falando, que é possível isso. Então, a gente pode usar Kardec para interpretar lá, porque se você for ver só lá, fica muito distante daqui. Eu pensei isso, porque aí, do jeito que ele fala, dá para a gente entender muito bem. Eu pensei, principalmente agora. Eu também, me ocorreu isso agora. Porque André Luiz fala coisas que você pensa assim, mas isso não bate com Kardec, né? Mas se for assim, no caso de interpretar lá, aí dá certo, aí fica bem próximo. Porque aí, quando ele fala lá que o perispírito da mulher lá, que fez aborto, estava todo marcado, ela que se apresentou assim, com aquelas marcas.
Ela quis marcar o corpo dela, o corpo espiritual dela, com cada aborto que ela praticou. Aí ela se apresenta daquela forma, né? E a culpa, né, Ana? Ela ficou tão, assim, impregnada de culpa que foi se mantendo, né, naquela, vamos supor, naquela simbiose também com os espíritos que ela praticou o aborto e, naturalmente, que não perdoaram, né? Porque se eles tivessem perdoado, Exatamente. teria problema também, né? Eles estavam ligados a ela, né, mentalmente, né? Exatamente. Mas eu pensei exatamente isso aí que você falou também. Eu falei assim, por isso que a gente precisa ler e pensar lá. É disso que Kardec está falando, que não está se contrapondo ao que André Luiz fala. Pelo menos nesse quesito, penso eu. Vamos ver o que a Lia tem para falar. Quando o Vitor estava falando, me veio na cabeça a seguinte questão. O espírito, para ele se apresentar em algum lugar ou na casa de ajuda, alguma coisa, ele já foi resgatado. Eu queria saber se é isso. Ele já foi resgatado do umbral e mesmo assim já foi acolhido pela espiritualidade. Possa ser que tenha ido para o hospital e mesmo assim continuar aparecendo dessa forma. Mesmo que ele já foi resgatado do umbral, já foi socorrido pela espiritualidade superior, ele ainda se apresenta dessa forma e não fica uma coisa assim meio contraditória, porque a impressão que eu sempre tive é de que não, vai para o hospital, vai fechar todas as feridas, vai ficar tudo novinho de novo, depois que ele vai, né, para um lugar para receber uma ajuda, para receber um caminhamento para onde ele tem que ir. Agora, eu achei estranho assim, falar que ele aparece assim, todo desarrumado, né? Sendo que houve anteriormente uma ajuda espiritual na parte da saúde física do espírito em si, e, consequentemente, do perispírito. Essa questão do umbral aí é outro ponto polêmico, na minha opinião. Na minha opinião, o umbral é uma projeção de cada espírito. Isso. Se ele tem a sombra dentro de si, ele projeta esse umbral. Mas é a sombra dele. Não que tenha um lugar circunscrito onde, obrigatoriamente, todas as almas, ou os espíritos, aliás, têm que passar como se fosse um limbo, como se fosse um purgatório. Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu acredito como você também, que o umbral está na mente da pessoa, né? O jeito que ela entende a história, o jeito que ela desencarna, entendendo, é para onde ela vai. E eu queria te perguntar outra coisa que me veio à cabeça. Nessa questão de aparição e formato que o espírito se forma, de acordo com o que ele acha que ele é, com o que ele acha que ele vai ser melhor reconhecido, eu queria saber o que vocês me falam sobre os ovoides nessa situação, porque os ovoides é uma situação muito crítica, né? Eles se corroeram, né? Se destruíram, né? Não aceitando suas falhas, até virar um ovoide. O que vocês me falam? É outro ponto polêmico, na minha opinião, porque o espírito não regride. Vai virar ovo outra vez? O que é isso? Não, mas não é o espírito, mano. O que é? Não é o espírito, não. É a situação espiritual em que ele se encontra, que é tão deprimente. Não é o espírito. O espírito, não. É o estado, igual uns se apresentam como um bicho, porque às vezes foi um processo também até de imantação. Não é imantação que eu queria falar. Oh, meu Deus, a palavra me fugiu. Quando você fica, às vezes, falando uma coisa para a pessoa, se é isso, se é aquilo, e ela está num estado tão de debilidade que ela vai se acreditando. Então, o espírito não é que ele vai
É a forma perispiritual dele. E outra coisa que a Lia falou, primeiro ele vai ser socorrido depois que ele vai para a reunião? Não, Lia, ele vai na reunião espírita porque às vezes ele não está em condição de ser encaminhado na espiritualidade. É o processo inverso. Aí a espiritualidade leva, porque na realidade a espiritualidade podia fazer tudo isso sozinha, vocês não acham? Pode. Mas às vezes permitem que os espíritos vão à reunião mediúnica, porque é ali que ele está com mais afinidade, dada a densidade do espírito. Eu sei que é o perispírito que toma a forma, mas quem comanda tudo é o espírito. Então, mas são espíritos, Ana, que são muito, muito, muito complicados. Estão muito complicados, né? Você imagina aqui na Terra um espírito cheio de defeitos, coisas graves mesmo. Não é igual os nossos, não. Estou protegendo a gente. Espíritos muito compromissados mesmo, né? Mas ele já é assim. Ele já é assim. Ele está, não é que ele é, né? Ele é um filho de Deus. Mas ele está nesse lugar por hora, por hora. Penso assim. Vamos que vamos, né, gente? O Vitor fica quietinho, só observando. Então, deixa a velharada. Ali não é velha, não, gente. A hora passou tão depressa, né? Já está faltando só 5 para as 9. Passou rápido demais. Você está vendo, né? Passa voando. É tão boa, né? A gente fica assistindo, nem vê a hora passar. Você não vai falar nada para nós sobre, Vitor? Vai deixar nós nessa expectativa? Pois sobre o primeiro ponto, né, assim, o que a Ana falou também sobre, ali a primeira perguntou sobre a questão do umbral, né, eu particularmente também não, para ser sincero, eu nunca li nenhuma obra de André Luiz, então primeiro querendo esgotar a obra de Kardec, não sei quantos anos vai levar isso aí, talvez uma encarnação toda, mas primeiro estou estudando Kardec firme, mas tudo que eu já vi sobre isso me parece ter algumas contradições, contradições aonde, né? Explicar. Contradições em como isso se constitui, como esse espaço físico se constitui, etc. Então, por que Kardec, por exemplo, nunca comentou sobre isso em suas obras? Porque você tem uma dificuldade muito grande em se descrever esse tipo de fenômeno. Então, como que isso se dá, como que isso acontece, como esses lugares seriam formados, etc. Então, dentro da obra de Kardec, quando você pega, eu tenho até uma seleção de vários trechos da obra de Kardec que falam sobre essa questão de lugares circunscritos. E parece haver Kardec não fecha esse tema, ele nem chega a discutir isso muito amplamente, porque imagino eu que ele percebia a dificuldade que era em se falar sobre isso, em como que esses lugares se formam. Eu acredito, né, que a forma particularmente que o Kardec trata amplamente é nessa questão, como a Ana falou, né, o espírito ele sofre daqueles males, e às vezes ele se enxerga em situações que sejam como um inferno de fato, então ele se enxerga em situações distintas. É claro que ele vai sempre se aproximar daqueles que estão com um pensamento semelhante ao dele, enfim, então ele vai se aproximar desse tipo de espírito. Eu não sei, para ser sincero, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, eu vejo que há bastante contradição nesse tema, e o próprio Kardec também não discutiu muito, né? Então... Na Revista Espírita de fevereiro, se não me engano, de 1858, Kardec comenta sobre o mito de Er, que fala alguma coisa, assim, sobre essas questões aí, né? Desses lugares, para onde vai a alma. Ele faz lá um comentário. É muito interessante. Esse mito de Er está lá no livro Fedro, de Platão, né? Que é um diálogo de Sócrates com o irmão de Platão, o Gorgias, né? Que é o Gorgias mesmo, irmão de Platão. Então, tem esse diálogo aí que eles citam o mito de Er, que passa por uma experiência de quase morte e vem contar, né?
quando ele já estava lá na pira, que eles já iam cremar o corpo dele, e ele levanta e ele tinha que voltar para ele contar o que ele viu de lá. É muito interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, vai lá na Revista Espírita, 1858, se não me engano, fevereiro, que está lá o mito de Er. Escreve E-R. Er. Esse texto é bem interessante, né? Tem um outro texto que chama O Quadro da Vida Espírita, e olha que interessante, né? Quando o Kardec escreve esse texto, O Quadro da Vida Espírita, ele não chega a entrar em detalhes sobre lugares, né, físicos, ou enfim, que o espírito esteja em lugares circunscritos, né? Eu imagino, né, aí a minha opinião, elucubrando sobre, eu imagino, claro, que os espíritos estejam em algum lugar físico, né, que eles não estão no espaço, sem nenhum tipo de conteúdo ali, não. Eu imagino que eles estejam em algum lugar, só que eu acho que é um tema muito difícil de ser falado sobre, né, de como esses lugares se formam. Acho que é uma das principais dificuldades, nesse sentido, né, de como esses lugares se formam. Na Gênese, né, Vitor, ele fala também que a Terra, lá nos seus primórdios, quando ela estava assim, ainda naquele estado de resfriamento, ela foi morada desses espíritos que estavam na erraticidade, esperando para reencarnar. O estado de mundo transitório, tem né? referência a esse lugar quente, né, inóspito, insólito. É interessante. Mas é como você está falando, né? Tem nada assim de muito explicativo, não. Sim, né? Mas é daqueles temas que são interessantes. Ele deixou em aberto. Sim, tiveram muitas questões, né, que ficaram em aberto. Por exemplo, aquela grande dissertação que o Galileu faz lá na Gênese é algo que o Kardec nunca bateu um ponto, ele nunca fixou alguma coisa sobre aquilo. Ele deixa bem claro, né, que a dissertação era da opinião do Galileu, das vivências que ele tinha como espírito, né, e do conhecimento que ele tinha. É claro, isso... Tudo, né? Exato, e isso não tira, claro, a beleza daquele texto, é muito, muito belo, mas o Kardec deixou vários pontos em aberto, né, e muitos também pela falta de tempo para discutir todos eles, né, mas eu fico receoso porque eu não gosto de bater o martelo, como o próprio Kardec diz, né, a postura do prudente é a dúvida. Então, nesses assuntos mais complexos, eu acho que eu prefiro deixar de quarentena, assim, deixar de lado até a gente ter alguma coisa que seja mais segura, ter um conhecimento mais seguro, mais concreto sobre o tema, né? Mas é isso, é um tema que exige uma complexidade na discussão, né? E é isso aí. Sobre a questão também dos ovoides, eu acho que é o que a Ana bem disse, né? Há a possibilidade do espírito modificar ali o seu perispírito. Também não sei exatamente, nunca cheguei a ter contato com a literatura que fala sobre isso. Não sei se existe algum tipo de contradição na explicação desse fenômeno, mas a gente sabe, é claro, o espírito pode dar a forma que ele quiser para o perispírito dele. A princípio é isso, né? Não sei exatamente como que se dá essa questão desses ovoides, nem sei exatamente em qual literatura que está. Eu acho que é André Luiz também, né? Mas eu nunca tive contato, nunca cheguei a ler em específico, né? Mas, a princípio, a gente sabe que o fenômeno acontece dessa maneira. O espírito pode modificar o seu perispírito ao seu desejo, né? Com a velocidade de um relâmpago. É isso que os espíritos nos ensinam. Em suma, é isso, né? Eu acho que a última coisa, só para a gente não esquecer esse parágrafo que a gente também tinha lido, né? Que ele fala que um espírito pode aparecer de uma maneira tão tangível que se torne como se fosse real mesmo para nós, como se fosse um corpo físico, né? Até com o calor do corpo, etc. Né? A gente tem alguns casos que o Kardec narra, mas a gente tem um caso muito famoso, né? Do William Crookes, que foi aquele pesquisador, prêmio Nobel ali da época de Kardec, que estudou os fenômenos espíritas, né? Ele teve contato com a Kate King, né, que ficou muito famosa, a Kate King, que era, de fato, um espírito que se tornou tangível ali por várias vezes e que travava diálogos com eles, né, por muito tempo, às vezes mais de horas, que conversavam, respondiam. Da emanação de ectoplasma, né? Exato, ele denomina, eu acho que é o William Crookes que dá essa denominação, né, ele denomina o fluido como ectoplasma. Mas é interessante, né, é um caso que retrata isso que o Kardec está falando, e existem outros inúmeros também, são casos raros, é claro, que um espírito se torne tão
tão real ali que parece de fato ser uma pessoa encarnada, né? Mas é muito raro, são coisas raras. Mas é isso, pessoal. Já até passamos o nosso horário. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa?